Irmãos queridos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. Nós vamos dar continuidade à série O Deus que nos guia e guarda. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como foi a sua sexta-feira, mas deixa eu contar um pouquinho para você como foi a minha. Eu confesso aos irmãos que na quinta-feira já fui dormir com o coração um pouco atribulado, com o coração um pouco pesado, preocupado, diante do que já estava sendo noticiado de possíveis acontecimentos envolvendo o governo do nosso país. Acordei na sexta-feira com um pouquinho de dor de cabeça, acordei na sexta-feira já não me sentindo muito bem. E diante dos afazeres também das coisas da igreja, fui observando os noticiários e pude acompanhar também, às 11 da manhã, um pronunciamento que foi feito por um dos ministros, agora ex-ministro, do governo do nosso país. Aquilo começou a trazer profunda preocupação ao meu coração, e aquela dor de cabeça começou a aumentar, eu fui medindo a pressão subindo, 14 por 10, 15 por 10, eu fiquei pensando, onde vai parar isso? E ao longo do dia eu fui percebendo que quanto mais eu fixava meus olhos e colocava os meus ouvidos atentos às notícias, aos acontecimentos, mais eu ia passando mal, pior eu ficava, até, irmãos, que eu parei e pensei, eu preciso tirar a minha atenção desses acontecimentos. Eu preciso lembrar que não é o presidente, não são os governantes desta nação ou deste mundo que estão no controle deste mundo. Eu preciso me lembrar, eu preciso ser lembrado pelo Senhor através da sua palavra. Quem é que reina, quem é que está no controle? E é por isso que eu me lembrei do Salmo de número 146. E eu fui buscar numa mensagem que foi pregada em 2017 por um pastor que eu gosto muito de ouvir, pastor Emílio, lá da igreja presbiteriana, de uma das igrejas em Brasília. E eu me lembrei de uma mensagem pregada há cerca de 3 anos atrás, quando ele expôs esse salmo, falando sobre em quem confiar num país tumultuado como o nosso. E aquela mensagem tão atual para os dias de hoje, trouxe tanto conforto e consolo ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês desta mensagem. Salmo de número 146, Salmo de número 146, daqui a pouco as crianças vão fazer um desenho, mas vamos agora ler a palavra do Senhor, a preciosa, santa palavra do Senhor, Salmo 146. Acompanhe com atenção, acompanhe com disposição, com interesse e com fé a leitura da palavra do Senhor, que assim nos diz: Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai celestial, acabamos de ler a Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, nesta noite, sermos lembrados pelo Senhor, de que é o Senhor que reina. Que o Senhor agora, ó Deus, aplique ao nosso coração a Tua preciosa palavra. Que o Senhor, ó Deus, não permita que nada nos atrapalhe de sermos instruídos através da Tua palavra que lemos. Que o Senhor, ó Deus, nos instrua de forma clara e que crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos sejamos edificados neste momento, para a Tua própria glória, para o louvor do Teu nome, para a edificação, para a confiança, para a paz no coração do Teu povo. No precioso nome de Cristo, aquele que reina, é que nós oramos gratos. Amém. As crianças agora vão fazer o seguinte desenho. Pensem, crianças, em alguém que vocês consideram que é muito forte, que é muito poderoso.
Pensem em alguém, pode ser mais de uma pessoa, pode ser duas, três, pode ser três, pessoas que vocês consideram que são muito poderosos. Talvez algumas crianças vão pensar no papai, na mamãe, porque vocês têm que pensar em alguém que pode ajudar vocês, socorrer vocês, pessoas que são muito poderosas e fortes. Talvez os meninos comecem a pensar em super-heróis, eu não sei, mas desenhem alguém, duas, três, pessoas que vocês consideram que têm muito poder, tá bom? Vamos fazer esse desenho. Pode ser uma pessoa só, pode ser um personagem só. Alguém que vocês entendam que tem muita força, tem muito poder e que pode socorrer vocês. E eu não sei aqui, os adultos, quem você desenharia? Quem você crê que de fato tem muito poder? Quem você crê que de fato manda em tudo e pode te socorrer? Eu disse que na sexta-feira eu passei bastante preocupação, ansiedade, e esses últimos dias têm gerado isso em muitos corações. Nós temos vivido dias difíceis, eu não preciso lembrar você disso. Como o nosso irmão Cleiton falava, não bastasse a crise que estamos vivendo por causa desta pandemia, agora também crise política e tudo isso que estamos vivendo. E nós, queridos, corremos facilmente o risco, diante de tantas más notícias, de achar que são as pessoas que detêm poder, são as pessoas que lideram, são governantes que estão no controle de todas as coisas. Nós podemos achar que são eles que determinam os rumos da nossa vida, do nosso país, da nossa cidade, da nossa família, do nosso futuro. E este é um erro que eu confesso aos irmãos que percebi no meu coração na sexta-feira, enquanto diante dos acontecimentos eu fui me angustiando. Eu percebi que eu estava colocando a minha confiança num governo e diante daquilo que estava acontecendo eu comecei a me frustrar e a me desesperar. Às vezes, queridos, a gente coloca esperança de vida neles, não coloca? Ou será que só eu, de vez em quando, caio neste erro? Como se essas pessoas fossem a palavra final em termos daquilo que vai acontecer. Então hoje, este salmo, o Salmo 146, vai corrigir isso no seu coração e no meu coração, como tem corrigido. Hoje você vai ser lembrado mais uma vez que nós devemos confiar e esperar no Senhor, a quem louvamos. Hoje, queridos, nós vamos ser lembrados que precisamos colocar a nossa esperança e a nossa confiança naquele que reina e cujo reino não terá fim. Bom, nós veremos isso em três partes. A primeira parte: não devemos pôr nossa esperança em meros mortais, mesmo que sejam mortais muito poderosos. Eu vou repetir, nós não devemos depositar a nossa esperança em meros mortais, mesmo que sejam mortais poderosos ou muito poderosos. Queridos, este salmo é um dos últimos salmos da Bíblia. O Salmo 146, ele está no final do Saltério. O Saltério nada mais é do que esta coleção de 150 salmos. E o Salmo 146, juntamente com o 147, 148, 149 e 150, são os chamados Salmos de Halel, do hebraico, ou Salmos de Aleluia. Se você notar bem, este salmo inicia com a expressão aleluia, termina com a expressão aleluia. O Salmo 147 também, na verdade, ele inicia dizendo louvai ao Senhor, que é a mesma coisa, e termina também com aleluia. O Salmo 148, 149 e 150 também. Eles começam com a palavra aleluia, a expressão aleluia, e terminam também com esta palavra. Este salmo, queridos, ele tem duas grandes divisões. Os primeiros versículos, 1 e 2, apontam para o fato que devemos louvar ao Senhor, que reina. E ele termina também com o verso de número 10, falando a mesma coisa. Então, é uma chamada ao louvor, à adoração àquele que reina. Mas dos versos 3 até o verso 9, há uma convocação para que depositemos a nossa confiança somente no Senhor. E ele vai mostrar isso dizendo que não devemos confiar naqueles que são terrenos, aqueles que são vulneráveis, aqueles que são limitados, mas devemos confiar naquele que reina para sempre, naquele que cuida de nós. Essa é a grande divisão deste salmo.
E este salmo, queridos irmãos, como eu disse, um dos últimos salmos da Bíblia, e os salmos têm grande valor e nos ajudam a cantar ao Senhor, como este salmo nos ajuda a cantar e a louvar ao Senhor. Devemos usar os salmos para colocar as nossas palavras ao Senhor. Há salmos que nos ajudam a colocar as nossas palavras de lamento. Há salmos que nos ajudam a colocar as nossas palavras de arrependimento. Há salmos que nos ajudam a colocar as nossas palavras de gratidão ao Senhor, de indignação diante do Senhor. Mas estes últimos salmos nos ajudam a louvar, a adorar ao Senhor. Os salmos, então, finais são de louvor. O Salmo 146, como nós vimos, começa com aleluia e termina com aleluia. O salmo começa com o salmista chamando a si mesmo para louvar ao Senhor, para louvar a vida toda. Olha o que ele diz: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. O salmista está fazendo um convite à sua própria alma, está lembrando a si mesmo que ele precisa louvar ao Senhor, ele precisa adorar, ele precisa servir ao Senhor. Queridos, quantas vezes precisamos ser lembrados disso? Quantas vezes precisamos lembrar a nós mesmos que nós precisamos louvar ao Senhor? Não tem dia que você acorda mais cabisbaixo, mais tristonho, mais desanimado, dias em que nós não temos muita disposição para louvar, talvez tenhamos mais disposições para reclamar. Então tem dias em que você está triste, então precisa lembrar a sua própria alma: louva ao Senhor, louva a minha alma ao Senhor, como o salmista está dizendo. Tem sexta-feira que você acorda desanimado e preocupado e os acontecimentos como foram da última sexta-feira vão angustiando mais a sua alma, e você precisa ser lembrado e lembrar a sua própria alma que você deve confiar no Senhor e louvar ao Senhor. Então, queridos irmãos, a adoração tem que ser um compromisso do seu coração. Não pode ser algo distante, algo longínquo, algo que fazemos apenas no domingo. O louvor e a adoração ao Senhor tem que ser algo constante. Então, queridos, devemos então colocar a nossa confiança total no Senhor, lembrando que precisamos adorar ao Senhor. No versículo 2 o salmista diz, vejam comigo: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O salmista assume o compromisso de louvar ao Senhor quando? Durante a sua vida. Enquanto ele tivesse fôlego de vida, enquanto ele estivesse vivo, ele assumiu o compromisso de louvar ao Senhor. É assim que o salmo começa. Agora a pergunta é: por que assumir um compromisso desse? Já parou para pensar nisso? Por que eu devo assumir um compromisso de louvor ao Senhor? Por que eu devo assumir um compromisso de adoração contínua, constante, diária ao Senhor? Sabe por quê? Porque só Ele pode suprir. E Ele já tem feito isso, só Ele pode me suprir, só Ele pode suprir a sua vida, só Ele pode oferecer verdadeira segurança, só Ele pode de fato satisfazer a sua alma e a sua vida, e Ele já tem feito isso. O suprir de Deus, aliás, não depende de você adorá-lo. Nós devemos adorar ao Senhor sempre, mas Deus não vai nos abençoar ou nos suprir somente se nós o adorarmos. Ele vai suprir porque Ele te ama e porque Ele é fiel. Nós não precisamos cair nesse erro de achar que eu dependo, para que eu seja abençoado, para que eu seja suprido por Deus, eu devo adorá-lo. Aliás, se fosse assim, nós não seríamos supridos por Deus, porque na maioria das vezes nós mais maldizemos, nós mais reclamamos do que louvamos, do que bendizemos, do que adoramos ao Senhor. Mas Deus, Ele nos supre porque Ele nos ama, porque pertencemos a Ele, porque somos povo dEle. Ele vai suprir você porque Ele te ama, porque Ele é fiel. Mas ao vir adorá-lo, o seu coração é reajustado. Vejam, quando nós assumimos um compromisso de louvor e adoração a Deus, e nos momentos difíceis nós bendizemos, nós louvamos ao Senhor, nós vamos tendo os ponteiros do nosso coração ajustados, e aqui você é lembrado de fato de quem manda, do fato de quem é que manda, é o Senhor. E o salmista então nos mostra que ao fazermos isso, ao adorarmos ao Senhor, ao louvarmos ao Senhor, nós consideramos a fragilidade desse mundo em comparação com a grandeza do nosso Deus, com a grandeza daquele que criou todas as coisas, com a grandeza daquele que está no controle de todas as coisas. E, queridos irmãos, a primeira coisa que ele traz é a seguinte: considere a tolice de colocar sua esperança
nos poderosos. Considere a tolice de colocar a sua esperança nos poderosos. Versículo de número 3. Acompanhe comigo, diz assim o salmista: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Não confieis em príncipes. A palavra aqui, príncipes, não denota apenas um filho de um rei, não denota apenas alguém que um dia vai assumir o governo como um rei. Não, a ideia de príncipes aqui é a ideia de governantes. Pode ser traduzido aí também por presidentes, governadores. São pessoas que detêm poder político, a ideia é essa. Então designa qualquer um que governa, qualquer um poderoso politicamente sobre nós. E vejam que diz também o salmista no verso de número 4: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Queridos, nós temos a tendência de servirmos, de adorarmos, de colocarmos a nossa confiança naqueles que nós achamos que têm poder. Nós aprendemos pela manhã, na aula da escola dominical, aqui na manhã, os irmãos que acompanharam, nós aprendemos que, conforme o grande teólogo da Reforma João Calvino, Deus plantou no coração do homem a semente da religião, que leva o homem a ter um senso de adoração, e também plantou no coração do homem o senso do divino, sensus divinitatis, ou seja, o senso do divino, que leva o homem a enxergar que existe alguém superior. O problema é que o homem, por vezes, adora não o Deus Todo-Poderoso, porque desde a queda, essa semente da religião, esse senso do divino, foi manchado, e o que nos leva a achar que quem controla os nossos dias são os homens e mulheres poderosos, e que são os presidentes, os governadores, os senadores, os ditadores, os reis, ou qualquer um que detém algum poder político, e por vezes, por causa disso, nós passamos a depositar a nossa confiança neles, e pensamos, se são eles que controlam, vou colocar a minha esperança neles, vou colocar a minha esperança de um futuro melhor para a minha família neles. É o que por vezes temos feito em relação a presidentes, é o que por vezes temos feito em relação a governantes, a governadores. Mas, queridos, na história de Israel, que o salmista conhecia muito bem, houve muitos reis. Alguns bons reis, né? A minoria. Muitos reis que agiram de forma que desagradou ao Senhor. Outros foram péssimos diante do Senhor. E mesmo quando nós lemos, por exemplo, sobre os bons reis, como Davi, como Salomão, esses também pecaram contra o Senhor, esses também aprontavam feio aqui e acolá, mas o Senhor sempre supriu, sempre cumpriu seus propósitos. Aliás, aprenda uma coisa, Deus nunca dependeu de homens para fazer a sua vontade. Ele usa homens, é verdade, e Ele usa presidentes, e Ele usa governantes, e Ele usa reis, e usou reis, mas Ele nunca dependeu de homem nenhum para cumprir os seus propósitos. E então, mesmo os bons reis da história de Israel não foram perfeitos, mas Deus ainda assim, ainda que usando homens imperfeitos, Ele guardou o seu povo, Ele protegeu o seu povo, Ele guiou o seu povo, Ele supriu o seu povo. Como é maravilhoso, queridos, lembrar que Deus nunca dependeu de ninguém, Deus nunca dependeu de Moisés para fazer o que Ele queria fazer. Ele sim usou Moisés, alguém que era imperfeito, alguém que tinha dificuldade para falar, alguém que tinha insegurança, mas Deus usou a vida dele, Deus falou por ele, Deus realizou milagres através daquele homem, porque, queridos irmãos, não é o homem que detém o poder, não foi Moisés, não foi Josué, não era Faraó, Deus é quem governa tudo e todos. Queridos irmãos, então o Senhor usa os poderosos, o Senhor inclina o coração do rei para que os seus propósitos sejam alcançados, mas não se esqueça, quem governa, quem dirige, quem está no controle de tudo não são homens poderosos, não é Donald Trump, não é o presidente da China, não é nenhum homem, mas é o próprio Deus. O salmista diz então para nós, ele nos lembra, e eu espero que você tenha isso no seu coração: não coloque a sua confiança em pessoas, não deposite a sua confiança em príncipes, não coloque as suas expectativas, a sua esperança em governantes, não, por mais bem intencionados que sejam, por mais dignos que possam parecer, por mais capacitados que pareçam, por mais honestos que pareçam, são homens, são falhos, são limitados, e mesmo que sejam bem intencionados,
são limitados até para fazer aquilo que eles acham que devem fazer. Então, não só neles, talvez você coloque a sua esperança num médico. Quantos que estão colocando, por exemplo, a sua esperança no médico, na medicina, num professor, num pastor? Quantos têm colocado a sua esperança na ciência? Aliás, muito tem sido falado sobre a ciência. Nós, nesse momento de pandemia, precisamos confiar na ciência. Nós precisamos depositar a nossa confiança na ciência. Não caia nesse erro. Ainda que oremos, ainda que haja expectativa por uma vacina contra o Covid-19, nós não podemos colocar a nossa esperança em vacina, nós não podemos colocar a nossa esperança em medicina, nós não podemos colocar a nossa esperança no sistema de saúde, nós não podemos colocar a nossa esperança no Ministério da Saúde, nós não podemos colocar a nossa esperança na Organização Mundial da Saúde, nós não podemos colocar a nossa esperança em homens, em governantes, mas a nossa esperança tem que estar no Senhor. Queridos, em nosso país é muito comum o anseio pelo Estado suprindo nossas necessidades. Em geral, isso é comum em países da América Latina, eu percebo, né? Então, aquela ideia, né? Eu vou votar em fulano de tal, ou eu confio em fulano de tal, porque esse vai me dar uma casa, ele vai me dar comida, esse governo é que vai me ajudar, que vai me dar a minha aposentadoria, é ele que vai cuidar da minha saúde. Cuidado! Muitas vezes o nosso coração vai ficar atribulado precisamente porque a gente espera que o Estado faça a função que é de Deus. Por que colocar a nossa expectativa de sobrevivência, a nossa expectativa de amparo, a nossa expectativa de sustento, de socorro no Estado? O Estado não tem poder para guiar as nossas vidas, para suprir as nossas vidas. Nós colocamos a nossa esperança naqueles que são grandes aos olhos humanos. Mas perceba o que diz o salmista: não confiem nos príncipes. Sabe por quê? Porque eles são mortais. Mais uma vez, versículo de número 4, o salmista nos fala que eles são mortais como nós. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Eu estava preparando uma aula para a nossa escola dominical, né, sobre teologia e tudo mais, e eu me lembrei de um estudo que eu dei alguns anos atrás, não sei se foi 2007 ou 2008, e um dos slides falava sobre isso, de não colocar a confiança nos governantes. E ali havia fotos dos governantes da época. Então tinha uma foto ali de alguém, a maioria ali já está morto, já morreu, Hugo Chávez, um outro do Irã, e outros que eu não me lembro agora, mas me chamou a atenção que naquele estudo que eu dei naquela época, dizendo, olha, esses homens podem parecer poderosos, mas não confiem neles, a maioria já morreu. Sabe por quê? Porque são mortais. Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa expectativa em pessoas que são como nós, falhas, finitas, limitadas. Um dia, sabe o que vai acontecer com elas? Vão morrer. Nós olhamos, achamos, fulano de tal, grande homem, grande mulher, tanto poder. Sabe o que vai acontecer um dia? Vai morrer também. E os propósitos, os planos, os desígnios vão acabar. Alexandre o Grande morreu, seus desígnios caíram por terra, acabaram. Tantos conquistadores, tantos líderes militares, tantos governantes poderosos, humanamente falando, morreram. Acabou, seus desígnios acabaram, como diz o versículo de número 4, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. O salmista diz que são frágeis como nós, morrem e voltam ao pó. Nenhum deles pode realizar milagres, nenhum deles pode ressuscitar, nenhum deles pode te levantar para desfrutar do paraíso, nenhum deles é capaz de morrer em teu favor, nenhum deles é capaz de amar você, apesar de você não merecer, nenhum deles é capaz de pagar a tua dívida eterna com Deus, nenhum deles, em outras palavras, pode te salvar. Nenhum governante humano pode te salvar. Então não se esqueça disso, a sua vida não é regida pelos poderosos. Quantas vezes o nosso coração nos engana? Pode até parecer às vezes, né? Eu sei que certas coisas que eles fazem mexem com a sua vida. E por vezes, aparentemente, mexem mesmo. Dependendo do que um governante faz,
dependendo de como o seu ministério vai agir, vai mexer com o seu salário, vai mexer com o teu conforto, vai mexer com vários aspectos da sua vida, mas não se esqueça, não são eles que mandam na tua vida, mesmo eles estão debaixo do domínio do Senhor e eles passam. E quando Deus permitir um governante que haja de forma que não vai fazer bem para o seu conforto, não vai fazer bem para a economia do país, isso não fugiu do controle do Senhor. Deus sabe todas as coisas, então não coloque sua esperança neles. Bom, e aí fica uma pergunta, já está claro que não devemos depositar a nossa confiança em governantes, em poderosos, não devemos depositar a nossa confiança neles, mas se não devo colocar minha esperança nos poderosos deste mundo, nesses políticos poderosos, em quem então eu devo depositar a minha confiança? Agora, quero me dirigir às crianças que desenharam, né, pessoas poderosas. Agora eu quero que vocês desenhem alguma coisa da criação. É fácil, né? É mais fácil desenhar montanhas, desenhar o mar, desenhar o sol, as estrelas. Então desenha coisas da criação, o sol, o céu, estrelas, o mar, montanhas. Desenhem isso, crianças, tá bom? Daqui a pouco nós vamos conversar sobre o desenho de vocês. Segundo lugar, queridos, então em quem nós devemos depositar a nossa confiança? O segundo ponto, devemos pôr nossa esperança no Deus verdadeiro. A palavra do Senhor nos ensina, não confiem nos poderosos humanos, confiem no Senhor. Veja comigo os versículos 5 e 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Bem-aventurado. O salmista usa uma expressão que tem como significado a ideia de completude de felicidade. Bem-aventurado. A ideia de alguém que é completamente feliz. É uma felicidade que não é algo passageiro, algo dependente de circunstâncias, mas é uma felicidade contínua, real, apesar das dificuldades. No Novo Testamento, Jesus usa essa palavra, né, do grego, makarios, no Sermão do Monte, quando ele diz bem-aventurado, os pobres de espírito, bem-aventurados, e ele vai usar essa expressão. Então, a ideia de alguém completamente feliz, a ideia de alguém que anda de forma triunfante, alguém que é abençoado pelo Senhor. Bem-aventurado o quê? Não é bem-aventurado aquele que deposita a sua confiança na força humana, que deposita a sua expectativa em governantes, que deposita a sua confiança em si mesmo, não. Diz-nos aqui o salmista, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Que interessante, o salmista nos apresenta agora uma alternativa melhor de que confiar nos príncipes. Confie no Senhor, confie em Yahvé, confie no Deus de Jacó. Por que é que o salmista usa essa expressão, Deus de Jacó? Você já deve ter lido na Bíblia, às vezes aparece assim, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou seja, os patriarcas. Quando na Bíblia aparece Deus de Jacó, a ideia é o seguinte, ou Deus de Abraão, Deus de Isaac, ou se referindo a algumas personagens do Antigo Testamento, é para mostrar que o nosso Deus é o Deus que, o mesmo Deus que cuidou, o mesmo Deus que cuida de nós, é o Deus que cuidou de Abraão, é o Deus que cuidou de Isaac, é o Deus que cuidou de Jacó. O salmista usa essa expressão para nos dizer que o mesmo Deus que cuidava de Jacó, de Abraão, que cuidava de Moisés, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que tem um histórico perfeito de fidelidade, é o Deus, queridos, que se fôssemos precisar de um histórico de fidelidade, estaria perfeito. Ele tem cuidado do seu povo desde a criação do seu povo, desde que ele faz um povo para si, desde que ele fez um povo para si, ele tem cuidado. A Bíblia diz que ele é o Deus fiel. É por isso que o salmista diz no final do verso 6, e mantém para sempre a sua fidelidade, diferente de nós que somos inconstantes, pecadores, diferente de nós que quebramos promessas, que quebramos aliança, o nosso Deus é o Deus fiel. Um dos atributos de Deus é esse, é o da fidelidade. Dizer que Deus é fiel significa dizer que Ele não muda. Significa que Deus é o mesmo sempre, significa que Deus não mente, que Deus não deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu, que Deus não muda de ideia. Deus é fiel, Ele é perfeitamente fiel. E Ele é fiel a Ele mesmo, a sua palavra, por isso que Ele cuida do seu povo. Bem,
poderíamos pensar, será que houve algum momento na história do povo de Deus que o povo foi perfeito? Será que houve algum momento, pensem comigo, na história do povo de Israel e na história da igreja, ou seja, na história do povo de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, seja hoje, que o povo de Deus foi fiel, perfeitamente fiel? Não. Ainda que Deus tenha permitido e tenha sustentado um remanescente fiel, nunca o povo de Deus foi perfeitamente fiel. E houve algum momento na história da igreja, na história do povo de Deus, que Deus não tenha cuidado, zelado, disciplinado, amparado, sustentado o seu povo? Não! Em toda a história do povo de Deus, Deus sempre permaneceu fiel, não porque o povo merecesse, mas porque Deus é fiel. Então, queridos, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que tem um histórico perfeito de fidelidade, é isto que o salmista está dizendo. Feliz aquele que confia no Senhor, no Deus que tem cuidado do seu povo durante toda a história. É alguém que tem um histórico de proteção para com o seu povo perfeitamente estabelecida. O salmista usa então aqui o histórico de Deus como prova cabal de que Ele cuidou de todo o seu povo antes de chegar em nós. Sabe o que isso significa? Significa, queridos, que Ele vai cuidar da gente também, porque Ele é fiel. Então, queridos, Ele é o Deus da aliança. Se você perceber aí, ele diz no verso de número 5, bem-aventurado aquele que tem um Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está em quem? No Senhor. Se você notar bem, a palavra Senhor aí na sua Bíblia deve estar toda com letra maiúsculas, não está? Aqui, queridos, é o nome de Deus, Yahvé. Alguns acreditam que a pronúncia é Javé, muito dificilmente seja Jeová. Quem entende que é Jeová é porque pegou as vogais do nome Adonai, que o judeu não diz esse nome de jeito nenhum, o tetragrama, né, sagrado, e aí na hora de, quando aparece esse nome aí do hebraico, Yahvé, eles dizem Adonai, o Senhor ou o Eterno, e aí quando se pega as vogais, os maçoretas fizeram isso, as vogais do nome Adonai se coloca neste nome, porque são 4 consoantes, YHWH, e aí dá alguma coisa como Jeová ou Jeová, mas provavelmente não é essa a melhor pronúncia. A melhor pronúncia está próxima a esta ideia de Yahvé. Você reparou quantas vezes aparece essa palavra Senhor com toda a letra maiúscula, todas as letras maiúsculas no Salmo? Se você olhar, observe comigo, no final do versículo 1 ela aparece, no versículo 2 ela aparece, no versículo de número 5, que nós acabamos de ler, ela aparece, no versículo também de no versículo de número 7 ela aparece, no versículo de número 8 ela aparece 3 vezes, no versículo de número 10, no versículo de número 9 ela aparece, no versículo 10 ela aparece. Eu contei aqui 9 vezes. E se nós considerarmos que a palavra aleluia significa louve ao Senhor, halelu, vem de halel, de halelu, halelo e iá, que é a contração do nome Yahvé, ela vai aparecer mais de 10 vezes. Queridos, o que significa? Por que o salmista está dizendo Senhor, 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 Senhor? O salmo é recheado do nome pactual, é o nome que o Senhor se apresenta. Lembram-se lá em Êxodo 3, quando Deus aparece para Moisés na sarça, e Moisés diz assim, mas quando perguntarem os filhos de Israel, e eu chegar no Egito e perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? E Deus diz para ele o quê? Eu sou o que sou. Você vai dizer, o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Quando Deus se apresenta dessa forma, eu sou o que sou, Ele está dizendo, eu não fui criado, eu existo desde sempre. Eu não passei a existir a partir de algum ponto, não. Eu sou o que sou. Quem Deus é, Ele é o que Ele é. É o Deus incomparável, é o Deus perfeito, é o Deus eterno, é o Deus, queridos, todo-poderoso, é o Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo. Por isso que Yahvé, o nome do Senhor, simboliza, aqui designa o Deus da aliança, o Deus que tem cuidado do seu povo. Ele é o Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo, por isso Ele cuida de nós. E quando o salmista diz Senhor, 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 mais de 10 vezes, Ele está nos fazendo lembrar que nós devemos confiar e adorar naquele que é o Deus infinito, eterno, todo-poderoso, o Deus da aliança. Sabe, queridos, o Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo, o Deus fiel,
poderoso, ele não quebra alianças. Humanos quebram alianças. Jacó quebrou aliança, Isaac, Moisés, eu e você. Quantas vezes nós prometemos coisas e não cumprimos? Quantas vezes fazemos isso em relação ao nosso cônjuge, em relação aos nossos filhos, em relação a colegas de trabalho? Quantas vezes prometemos e não cumprimos? Às vezes não cumprimos por quê? Por falha nossa, por mudarmos de ideia. Às vezes pela maldade do nosso coração. Às vezes não cumprimos porque queremos cumprir, mas não conseguimos cumprir, nos falta poder para isso. Políticos também são assim. Já perceberam, já repararam em época de campanha? Às vezes, em época de campanha, se eu assisto horário político, eu fico com vontade de votar em todo mundo. Porque eles prometem tantas coisas, eles parecem tão bons, né? E é feito todo um trabalho ali de não apenas estético, mas também daquilo que eles vão falar, a entonação de voz e musiquinha e tudo mais. Meus irmãos, eu nem gosto muito de assistir horário político porque eu fico tentado a votar neles todos. Nós somos tentados a acreditar que eles estão falando a verdade e que eles vão conseguir cumprir aquilo. Tem político que diz assim, não, se eu for eleito, eu vou acabar com a corrupção. Se eu for eleito, eu vou acabar com a fome. Se eu for eleito, eu vou resolver o problema de saúde do nosso país. Quantas promessas e mais promessas. E vejam, é possível que muitos deles, é muito difícil, mas é possível que alguns deles sejam bem intencionados. E quando eles prometem, eles estejam querendo mesmo fazer isso, que é difícil. Mas mesmo aqueles bem intencionados, às vezes vão querer fazer e não vão conseguir. Sabe por que na política é preciso, ninguém governa sozinho. Um presidente não governa sozinho. O sistema presidencialista, o sistema parlamentarista, nenhum desses sistemas há alguém que está governando sozinho. Depende de alianças, depende de aprovações, depende de uma série de coisas e de pessoas e de coligações para que consiga fazer alguma coisa. Então, queridos, não vamos colocar a nossa esperança naqueles que prometem e não cumprem, naqueles que prometem por prometer, naqueles que mentem, ou naqueles que prometem até querendo fazer algo, mas que não vão conseguir fazer tudo o que eles querem, porque eles não são Deus, eles não são todo-poderosos e eles não são perfeitos. Políticos eleitos quebram promessas. Deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Se você colocar a esperança final do seu coração nessas pessoas, o seu coração vai ser partido de novo, e você vai se entristecer, e você vai se frustrar, e você vai se abalar, porque não devemos confiar em homens, devemos confiar em Deus. Ok? Então, queridos, você vai ter a sua vida toda colando caquinho ou se negando a ver que o seu poderoso é malvado, ou o seu coração vai sofrer, e o seu coração vai sofrer. Mas deixa eu dizer uma outra coisa, tão séria quanto: o Senhor nunca irá te decepcionar, guarde isso. Enquanto políticos nos decepcionam, sejam presidentes, sejam ministros, sejam juízes, seja quem for, o nosso Deus, Ele nunca irá nos decepcionar. Não há nenhuma possibilidade do Senhor que te comprou para ser dele te decepcionar. Guarde isso. Além disso, o salmista puxa o seu coração para refletir acerca de quem Deus é. Vejam comigo o início do verso de número 6. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O nosso Deus, meus irmãos, é o Deus que criou todas as coisas. Ao refletir sobre o poder desse Deus, o salmista é lembrado que Deus não tem apenas a intenção de cumprir as suas promessas, mais do que isso, Ele tem poder para cumprir as suas promessas. Diferente de muitos políticos que cumprem e depois não conseguem, que prometem e não conseguem cumprir, Deus não. Deus primeiro é aquele que promete. Promete, por ser Ele fiel, Ele vai cumprir. E não somente porque Ele é fiel e Ele não muda de ideia, mas porque Ele tem poder também para cumprir, diferente dos políticos. Então, queridos, ao refletir sobre isso, o salmista está se lembrando disso. Todos nós, como eu disse, prometemos coisas e por vezes não cumprimos. Há poderosos que para se elegerem prometem tanto, mas não têm poder para fazer, como eu disse. Prometem acabar com a fome, prometem resolver o problema da saúde, acabar com a corrupção, mas não conseguem fazer isso. Mas com Deus não é assim. Aquele que criou céus e terra e mar, cada ilha, cada oceano, cada parte desse universo, tem poder para cumprir as suas promessas. Se a sua confiança estiver nele, você será bem-aventurado. Em outras palavras, você será feliz, você vai andar bem. Não tem congresso, deixa eu te dizer isso, não tem congresso capaz
incapaz de vetar os projetos de Deus. Deus não depende de aliança com políticos, com deputados, com senadores. Deus não depende de Congresso Nacional. Não tem juiz que possa entrar com um ato judicial para impedir que seus decretos sejam cumpridos. Não tem Polícia Federal que possa grampear a Deus e encontrar algum ato de corrupção no caráter santo de Deus. Não há escuta telefônica que possa encontrar qualquer indício de corrupção no caráter santo de Deus. Não há Polícia Federal que encontre um cisco sequer de corrupção no seu caráter santo. Sabe por quê? Deus não faz coisas escusas, corruptas, pois não há nele treva alguma. Diz a Bíblia, ele é santo, santo, santo. Ele é santíssimo, diferente dos nossos governantes. Não há processo de impeachment que possa tirá-lo do trono. Ele reina soberanamente e reinará para todo sempre. Não tem golpe de Estado capaz de tirá-lo de lá. Esse Deus Todo-Poderoso não é ameaçado em seu reino. Esse Deus, queridos, Todo-Poderoso, está do teu lado. Ele é o teu Deus, com o teu poder redentor. Isso deve acalmar o meu e o seu coração. Queridos, nós somos lembrados nesta noite que não devemos confiar em pessoas limitadas, frágeis, vulneráveis, pessoas ímpias, pessoas que não são perfeitas, pecadoras. Nós temos que depositar a nossa confiança naquele que reina soberanamente. Esse Deus entende o que se passa. Ele sabe das mazelas, Ele sabe dos problemas de todo o mundo melhor do que nós sabemos, pois Deus entende todas as ramificações, todas as ligações desse mundo, todas as coisas. Veja nesse salmo que o Senhor lida com todas as nossas necessidades. Nada passa desapercebido diante do seu santo olhar. Ele sabe tudo o que se passa nesse mundo. Nada pega Deus de surpresa. Talvez muitas coisas peguem o presidente da República de surpresa, mas a Deus nada, nem ninguém pega a Deus de surpresa. Nós precisamos então, queridos, aprender a mostrar a nossa confiança e dependência dEle nessa situação de adoração. É por isso que ele usa essa frase no início e no fim do Salmo. Aleluia. Eu já disse a ideia de aleluia, são duas palavras, alelo e iá. Louve a Yahvé, louve ao Senhor. O salmo está entre parênteses de aleluia. Ele começa com aleluia, ele termina com aleluia. E tudo que está entre esses dois aleluias está então entre parênteses. Essa palavra tem um significado belíssimo, como eu disse, louve a Yahvé, louve ao Senhor. Quantas vezes nós usamos essa palavra até de brincadeira? Acontece alguma coisa, né, que é muito difícil de acontecer e você diz aleluia. Ou em algumas igrejas se diz aleluia sem nem pensar no que está se dizendo. Spurgeon, um grande pregador do passado, chegou a dizer que falar impensadamente, essa expressão, aleluia, é quebrar o mandamento, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, queridos, não podemos brincar com essa palavra, não a diga em vão, diga essa palavra com entendimento. O salmista nos chama a considerar ao Senhor e fazer o que? Adorá-lo. Louva ao Senhor, aleluia. A ideia de adoração, a ideia de serviço, é servir a Deus, é viver para Deus. Ou seja, coloque a sua confiança no Senhor, porque, em terceiro e último lugar, o Deus verdadeiro cuidará dos necessitados. Eu quero dizer para você que você deve confiar no Senhor, louvar e adorar ao Senhor, porque o verdadeiro Deus, o que reina, Ele vai cuidar da sua vida. Ele cuida dos necessitados. Olhe comigo versos 7 a 10, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. Olha que maravilhoso. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Queridos, nós por vezes queremos que nossos políticos cuidem da nossa saúde, cuidem da nossa educação, cuidem da nossa segurança, cuidem do nosso conforto. De fato, não podemos negar que nos mandatos que Deus estabeleceu, o mandato espiritual, o mandato cultural e o mandato social, há um mandato então divino para que a esfera do Estado, né, a esfera de poder cuide de nós em algum nível. Nem vou entrar aqui nesse assunto, né? Até que ponto pode o Estado se interferir, até que ponto o Estado deve... Não vou entrar nesse tema que é um tema delicado,
Mas, de fato, queridos, nós podemos dizer que, até em algum nível, Deus usa inclusive o Estado como braço dele para agir. Por exemplo, na área da segurança. O Estado, no mínimo, a questão da segurança, punindo os malfeitores. Cabe ao Estado punir os malfeitores. Cabe ao Estado esse cuidado. Mas sem entrar agora, então, na discussão dos limites da ação do Estado, mas eu quero dizer que o nosso Senhor sabe que a gente é oprimida. Deus sabe que a gente passando fome. Deus sabe que a gente é abatida, que existem órfãos e viúvas, estrangeiros, refugiados. E sabe de uma coisa? Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando os políticos se colocam como quem tem poder para resolver tudo isso, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão querendo se colocar no lugar de Yahvé, eles estão querendo colocar no lugar do Senhor. Quando os políticos colocam o seu próprio nome no lugar aqui da palavra Senhor, nesses versos, eles estão sendo idólatras, porque nenhum deles pode fazer o que está aqui, nenhum deles, meus queridos irmãos, tem poder, como diz o versículo de número 7, para fazer justiça ao oprimido, nenhum deles. Quando você os segue pensando que eles vão ser aqueles que vão fazer justiça aos oprimidos, que vão dar pão aos que têm fome, que vão libertar os encarcerados, que vão abrir os olhos aos cegos, que vão levantar aos abatidos, amar os justos, guardar o peregrino, amparar o órfão e a viúva, vocês também estarão sendo o quê? Idólatras. Irmãos, o Estado não tem o poder de Deus. O Estado não tem o poder de Deus. Quando colocam a sua esperança em qualquer um desses nomes, nós estamos sendo idólatras. Pare de achar que quem cuida de você é o presidente. Pare de achar que quem cuida de você é o governador, ou seja lá que homem for. Deus é que cuida de você. Ele pode até em certas situações sim utilizar o Estado, e por vezes ele usa. Por vezes Deus usa o Estado para cuidar de nós. Por vezes Deus usa em outras situações, usa a família. Por vezes Deus usa a igreja como seus instrumentos, mas no final das contas, sabe quem cuida de nós? É o Senhor. Eu já contei isso, eu me lembro que depois de ingressar na empresa, com 14 anos de idade, comecei a fazer um curso profissionalizante, já fui registrado numa empresa, eu passei a receber um salário. 14 anos de idade, que bom, você receber um salário, era pequeno, né? Era salário de aprendiz de eletricista, mas era um salário. E aí eu pude começar a dar o dízimo e ajudar na igreja. Sustentado pelos pais, durante todo aquele tempo, e continuei morando com os meus pais, aliás, até me casar. Mas foi um fato interessante e para mim chocante quando eu ingressei no seminário. E até no primeiro ano, e eu trabalhava à noite, fazia o curso pela manhã, e tinha um salário, não era um salário alto, mas naquele salário, solteiro, consegui comprar o meu primeiro carro, consegui comprar um carro zero. E conseguia pagar um apartamento que depois, quando eu fui para o seminário e deixei de ter rendimentos, eu parei de pagar aquele apartamento que eu já pagava, eu creio que há mais de 6 anos, e perdi quase que tudo. Mas foi chocante para mim, acima de tudo, meus irmãos, depois de tantos anos, podendo contribuir e dar dízimo e ofertar, me encontrar numa situação que já não tinha mais nada para contribuir, e pelo contrário, uma situação que eu comecei a depender da ajuda da igreja, do sustento da igreja. E aquilo para mim foi chocante porque eu não entendia que, de fato, no final das contas, quem sustentava a minha vida não era o suor do meu trabalho, não era o meu salário como profissional na área de elétrica, não era nada disso. Mas fosse pelos primeiros anos na família, através da família, fosse através do emprego, ou fosse como é até hoje, agora através da igreja, quem sustenta a minha vida é o Senhor. Ele pode usar de um emprego, ele pode usar de um irmão, ele pode usar seja do meio que for, mas quem me sustenta, quem governa a minha vida, não é o Estado, não é a igreja, não é o governo, não é a família, é o Senhor. Ele pode usar os meios que for e Ele pode usar na sua vida. E isso até quebrou, foi uma forma de Deus quebrar o meu orgulho e me mostrar que não importa de quem venha, quem sustenta em última análise a minha vida é o Senhor e a sua vida também. Então, queridos, Deus é que cuida de você. Veja quantas coisas o Senhor faz. Olha o versículo 7. Que faz justiça aos oprimidos. Diferente de muitos juízes humanos, Deus é o justo juiz. Quantas pessoas oprimidas
E os juízes não fazem justiça, mas Deus é o justo juiz. E talvez você esteja sendo oprimido, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é o justo juiz. E no tempo dele, ele fará justiça. Você não precisa se desesperar, você não precisa se vingar. Deus é o justo juiz e ele verdadeiramente faz justiça aos oprimidos. Graças a Deus, não dependemos de Supremo Tribunal Federal, não dependemos de juízes dessa terra, muitos até de que têm um caráter, uma índole questionável, mas nós servimos, dependemos e somos sustentados por aquele que de fato julga os oprimidos. No verso de número 7, ainda mostra que ele alimenta os famintos, dá pão aos que têm fome. Ele cuida das necessidades básicas do seu povo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos fez lembrar disso no Sermão do Monte, quando ele diz, parem de ficar ansiosos, parem de ficar ajuntando tesouros na terra, não fiquem ansiosos. Aquele que alimenta as aves do campo, aquele que veste as aves dos céus e aquele que veste as ervas do campo, ele vai cuidar daqueles que são seus, ele cuida. Por isso busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Estas coisas, a comida, o vestuário, ele vai dar. Vejam o que ele diz no verso de número 8, Deus cuida dos enfermos, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Ele é que cuida da nossa saúde, Ele que tem controle sobre a nossa saúde, é Ele quem cuida dos vulneráveis. Verso 9, o Senhor guarda o peregrino, o Senhor guarda aquele que é estrangeiro, é aquele que, nos dias de hoje, isso não é algo incomum, né? Aqueles que vêm de outros países, os refugiados, Deus cuida, é aquele que ampara o órfão e a viúva. Talvez você se sinta como alguém que não está na sua terra, talvez você não tenha mais os seus pais. Você, minha irmã, que está viúva, deixa eu dizer uma coisa para você, não é o Estado que vai te sustentar, não são os governantes, mas o Senhor quem tem cuidado da sua vida, e Ele vai continuar cuidando da sua vida, é Ele que ampara os vulneráveis. E como ele diz no final do verso de número 9, ele transtorna o caminho dos ímpios. É por isso, queridos, que nós nem temos que tentar nos vingar, nem ficarmos indignados. O salmista fala sobre isso no Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenham invejas do que praticam o mal. Porque eles um dia, em breve, eles definharão. Mas o salmista diz, Davi, no Salmo 37, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, agrada-te do Senhor, descansa no Senhor. Irmãos queridos, entenda que Deus é quem cuida. Ele cuida dos vulneráveis. Quando nós lemos no Antigo Testamento as leis, né, você percebe leis maravilhosas para o cuidado dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, para a proteção desses grupos. Então, queridos, entenda que toda essa notícia de que Deus cuida de você deve levá-lo a confiar no Senhor. Como nós lemos ainda há pouco lá em Provérbios 3, de todo o coração. Deve nos levar a confiar no Senhor de todo o coração. É o que diz Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não dependa do seu próprio entendimento. E no verso de número 6, ele vai dizer, busque a vontade dEle. Em tudo o que fizer, reconheça em todo o seu caminho. E Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Irmãos queridos, então Deus não permitirá que as preocupações... Não permita que as preocupações do dia a dia sufoquem a sua confiança no Senhor. Não coloque a sua confiança no poder humano, pois a próxima mudança no governo vai trazer angústia ao seu coração, se você colocar a sua esperança no poder humano. O Salmo está te dizendo que ao invés de se preocupar, você deve fazer o quê? Aleluia, você deve adorar. Tire a preocupação e a ansiedade, coloque no lugar disso a adoração. Quando bater a insegurança, sabe o que você deve fazer? Adorar ao Senhor por sua fidelidade. Se a insegurança atingir o seu coração, adore ao Senhor, que é o Deus fiel. Quando bater o medo na sua porta, adore a Deus por sua proteção. Quando bater a solidão, adore a Deus por sua onipresença, por sua imensidão, sua grandeza. Quando bater a ira ou um senso de injustiça, adore a Deus, o justo juiz que tudo vê. Deus cuidará de ti, como diz o antigo hino. Deus cuidará de ti. Essa é uma ótima notícia, e melhor do que isso. O que é que eu fiz para isso? Sabe qual é a resposta? Eu não fiz nada e nem você fez nada. Sabe por que Deus vai cuidar de nós? E por que Deus tem cuidado de nós? Porque nós somos dele.
porque Ele nos ama, Ele é o nosso Deus, e Ele, sendo Deus fiel, Ele vai continuar cuidando de nós. Nós não fizemos nada para merecer esse amor, pelo contrário, com os nossos pecados nós ofendíamos a Ele, mas Ele nos chamou para ser dele antes da fundação do mundo. Agora, para concluir, meus irmãos, essa mensagem, eu quero que as crianças que já desenharam, pessoas poderosas, que já desenharam a criação, eu quero, crianças, que vocês aprendam uma coisa, como o pastor está pregando aqui. Nós não devemos confiar em pessoas. Essas pessoas que vocês desenharam, por mais poderosas que possam ser, nenhuma delas criou os céus e a terra e tudo o que existe. Eu quero que agora vocês desenhem uma cruz bem grande aí no desenho de vocês. Pode ser no meio do desenho de vocês. Desenhem uma cruz bem grande, porque eu não poderia terminar essa mensagem sem dizer que foi por meio de Jesus Cristo. Foi Ele que nos tirou do tremedal da lama de perdição. Ele nos visitou quando nós estávamos perdidos. Ele nos vestiu quando estávamos nus. Ele te vestiu com a justiça dele, tirando os farrapos imundos do pecado. Ele abriu os teus olhos da fé para crer nele. Ele te amparou quando você estava necessitado. Ele te fará chegar até o final. Vai ser Ele que vai te fazer perseverar até o final. Sabe por quê? Porque Ele é fiel e poderoso. Teu coração foi criado para adorar. Como eu disse, nós aprendemos sobre isso pela manhã. E é por isso que a gente gosta de adorar pessoas poderosas, inclusive políticos, porque nós somos criados como seres adoradores. Mas não vamos adorar, servir, colocar a nossa confiança em políticos, mas no Senhor. Muitas vezes esses políticos podem ser até honrados e admirados. Isso não tem problema até certo ponto. Mas, queridos, apenas Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, apenas nele nós encontramos alguém digno de fato da nossa adoração e da nossa confiança. Sabe por quê? Pois Ele fez e demonstrou na sua morte, na sua vida, na sua ressurreição, que Ele é plenamente capaz e fiel para cuidar de nós. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Tenha apenas um Senhor na sua vida. Tenha apenas um capaz de te livrar e de proteger. O Senhor reina. O salmista termina o salmo dizendo isso. Reina o Senhor. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Por isso, meu irmão, eu te chamo, enquanto há fôlego de vida, enquanto você tiver fôlego de vida, adore, louve, exalte ao Senhor. Esse é o nosso chamado. Quero convidar você agora para fechar os seus olhos para nós orarmos. Nós aprendemos nesta noite que nós não devemos depositar a nossa confiança nos poderosos desta terra, por mais poderosos que sejam. Não devemos confiar nos poderosos. Eles são vulneráveis, eles são limitados, eles são falhos. Nós aprendemos nesta noite que nós devemos depositar a nossa confiança naquele que é todo-poderoso, naquele que cuida de nós, naquele que reina eternamente, naquele que continuará cuidando de nós, naquele que dirige o mundo, naquele que dirige o nosso país, a nossa nação, naquele que dirige a nossa vida. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, que tem um Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. O Senhor continua reinando. Talvez você tenha que dizer: Senhor, perdoa-me pela minha falta de fé e ajuda-me na minha falta de fé. Talvez você esteja angustiado, como eu estive na sexta-feira, por causa do governo, das mudanças, da instabilidade, por causa do vírus, por causa da crise econômica que vai crescer. Pare com isso. Coloque os seus olhos naquele que reina soberanamente.
Senhor.